Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira, dia 6 de março, nesta segunda semana da Quaresma, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje nós somos convidados a ler o Evangelista São Mateus, no capítulo 21, versículo do 33 ao 43 e do 45 ao 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos a nossa caminhada neste tempo quaresmal, tempo de conversão, tempo que nos convida a confrontarmos nossa vida com o Evangelho de Jesus Cristo e assim procurarmos então nos deixar transformar pela Palavra de Deus. Hoje vemos Jesus que conta esta parábola aos chefes dos sacerdotes, aos anciãos do povo, dos vinhateiros e da sua vinha. O patrão que constrói esta vinha, que a entrega aos vinhateiros, mas que quando chega o tempo de receber a sua renda, primeiro envia alguns empregados, aos quais os vinhateiros os matam, depois envia outros em maior número, o mesmo acontece e, por fim, envia o seu filho. Sempre que nós ouvimos falar da vinha, devemos ter presente que a vinha, na linguagem de Cristo, quer recordar o reino dos céus. É por isso que quando Cristo conta esta parábola, logo em seguida nós vemos os sumos sacerdotes e os fariseus que compreendem que Jesus estava falando deles. Porque Deus chamou um povo, conduziu este povo, tirou este povo do deserto, depois ao longo do tempo foi enviando aqueles que seriam os seus empregados, ou seja, os profetas, aqueles que foram anunciando a necessidade do retorno para junto do Pai. Por fim envia seu Filho único, Cristo, que assume nossa natureza humana e que vem caminhar no meio de nós. Mas nem ouviram aos profetas, nem ouviram a Cristo. Mas do mesmo modo como Cristo inclusive irá acusar mais adiante, em que mataram os profetas, eles também tramam
a morte de Jesus, porque se apossaram daquilo que não era deles, se apossaram do reino dos céus, e assim nem deixam com que os outros entrem, e nem mesmo eles são capazes de entrar, porque a sua conduta os distancia do Senhor, os distancia da realidade do reino. É claro que, diante disso, nós vemos a exclamação do Senhor que diz: por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. E com isso nós recordamos que a palavra de Deus, ela não é vazia. Inclusive meditávamos alguns dias atrás o Senhor que por meio do profeta nos dizia que nem mesmo uma só vírgula será tirada de sua palavra sem que ela seja cumprida, do mesmo modo que a água desce dos céus e para lá não volta sem ter cumprido o seu objetivo, assim também é a palavra de Deus. E por isso o Senhor continua chamando outras pessoas para que possam ocupar-se, para que possam trabalhar na sua vinha e possam lhe apresentar os bons frutos, portanto, da palavra, os bons frutos do reino dos céus. Diante da realidade deste Evangelho, nós podemos também pensarmos como estamos caminhando, como estamos seguindo os ensinamentos da palavra de Deus. Estamos verdadeiramente nos empenhando para fazermos com que a vinha do Senhor, que é o reino, possa verdadeiramente frutificar? Ou às vezes estamos nos apossando daquilo que não é nosso, achando que as pastorais são nossa propriedade privada, que as coordenações dos movimentos dentro da igreja são também nossas propriedades e às vezes acabamos impedindo com que as pessoas possam chegar até o Senhor. E é claro que quando nós fazemos este exame de consciência, Cristo também nos convida para que nós possamos produzir os bons frutos do Evangelho, para que de fato assim possamos participar do reino dos céus. Assim, hoje, o que Jesus faz por meio deste Evangelho é um alerta para cada um de nós, para que nós não caiamos no mesmo erro, para que não cometamos os mesmos pecados, de querermos nos achar proprietários das coisas de Deus, ou ainda mais proprietários do próprio Deus. Mas devemos recordar que é Ele o dono da vinha, é dele o reino dos céus, e nós somos aqueles que somos convidados no mundo a fazê-lo frutificar, e que possamos verdadeiramente, portanto, produzir os bons frutos do Evangelho de Cristo. Oremos. Purificai-nos, ó Deus Todo-Poderoso, para que pelo fervor da penitência quaresmal cheguemos de coração sincero à Páscoa que se aproxima. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.